aos ucranianos. O Bolsonaro, né, ele ficou quieto. E isso é o chamado silêncio ensurdecedor. Que pesa, né, Nando? Agora, o Mourão, ele já de manhã se posicionou, não foi? Sim. E a gente vai ouvir os dois aí, Nando. Exatamente. Primeiro o Mourão, né, que foi, segundo o Bolsonaro, a causa da discórdia toda aí. E o posicionamento do Mourão é muito claro. Vamos acompanhar aí no vídeo, né, uma entrevista coletiva, quando ele chegava ao Palácio do Planalto. E nessa entrevista coletiva ele foi muito assertivo e muito transparente naquilo que ele, general Hamilton Mourão, pensa sobre a guerra. O mundo ocidental, né, tá igual ficou em 38 com Hitler, na base do apaziguamento, né? E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam, né? Vamos lembrar que o Iraque passou mais de 20 anos sob sanção econômica, nada mudou. O Irã está não sei quanto tempo sob sanção econômica, também nada mudou. E o que vai funcionar, então, se não as sanções? Tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, né? Mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. É o posicionamento do vice-presidente da República. Posicionamento forte do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Eu tenho a impressão que o posicionamento dele, o Nando, é o posicionamento da maior parte do povo. Sim. Não é isso? Ontem até a gente fez uma enquete em cima disso. Mas me parece... E trata-se de um general, não é isso? Um general militar, do Exército. E é verdade mesmo que ele falou. Essas intervenções econômicas, ainda mais contra um país rico, que é a Rússia, elas não vão funcionar. Podem ali prejudicar um ou outro, mas o Iraque continua, Cuba continua, né? Ainda menos contra a Rússia. Sim. Agora, eu tenho a impressão que o Mourão, assim como nós aqui, viu, Nando, tenha se posicionado mais pelo coração do que pela razão. Porque o uso da força agora traria consequências piores. Né? Vamos imaginar, seria o próximo passo para a Terceira Guerra Mundial. Né? Então, é aquele dilema que a gente colocou ontem aqui. Os líderes mundiais, eles têm a força para usar, têm todo o poderio, mas se usarem força para combater força, pode gerar consequências, né, inimagináveis. Uma Terceira Guerra Mundial. Mas, de qualquer forma, o general Mourão se posicionou. O Bolsonaro se posicionou da seguinte forma, o meu caro Nando. Qual foi? Dessa forma aqui, ó. Não concordo, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, vi as imagens, falou mesmo, está falando algo que não deve. Não é de competência dela. É de competência nossa. Só para você ter uma ideia. O que não é combinado, é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores e da Defesa Braga Neto. Ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro tomar uma para eu. A decisão é minha. Quero ouvir pessoas que realmente são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos a paz. Nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin. O Bolsonaro, então... Ele não reagiu ao posicionamento da guerra, ele reagiu ao Mourão. Aí ele foi na contramão da posição do Mourão e enfatizou que quem manda é ele. Então ele foi mais ali por vaidade. Invocou o artigo 84 da Constituição que diz que só o presidente da República pode se posicionar com relação a esses assuntos. É que o Mourão, gente, também mordaça não existe. O cara é vice-presidente da República e o vice faz parte da chapa que recebe votos. Claro. Correto? Então ele também é legitimamente eleito. Perfeito. Agora, se o cara não puder dar opinião, se ela vale ou não pro cenário internacional, é uma outra discussão. Né? Até concordo aí nesse posicionamento do presidente, nesse aspecto, mas
ele agiu mais pela vaidade, porque ele mesmo, Bolsonaro, não falou nada. Ele falou, tivemos um encontro excepcional com o Putin. Nós somos da paz, e quem falou que o Bolsonaro lá era o prêmio Nobel da Paz quebrou a cara, lembra? Lembra que falaram? Falaram que Bolsonaro ele acabou com a guerra. o Bolsonaro acabou com a guerra. E ele mesmo falou, coincidência ou não teve guerra. Gente, né, é passar vergonha. Agora, o governo brasileiro precisa se posicionar e fica fazendo malabarismo para isso. Porque não dá para querer acobertar, né, você passar a mão em cima do que está acontecendo. São mortes, é derramamento de sangue. E aí ele também não quer se indispor com um presidente que ele tem alinhamento. Então fica nesse malabarismo, ele preferiu atacar o Mourão, né? Exato. E todo mundo tá querendo o posicionamento dele, porque ele esteve semana passada com o Putin. Enquanto ele tava lá achando que tava tudo certo, que ele tava terminando com a guerra... Tiraram onda dizendo que o Bolsonaro... dizendo que o Bolsonaro era o mensageiro da paz, prêmio Nobel da paz, não é isso? Houve 2 posicionamentos, o Lincoln. O Itamaraty se posicionou avisando aos brasileiros lá da Ucrânia que não é possível fazer nenhum tipo de resgate nesse momento, não tem como ir lá Tinham buscar. planejado um comboio terrestre e também não dá certo, Nando? Também não dá certo. Então o Itamaraty já mandou avisar os brasileiros lá que não tem como, nesse momento, ir lá. E saiu uma notinha ontem também do governo dizendo o seguinte: a Embaixada do Brasil na Ucrânia permanece aberta e à disposição dos cerca de 500 brasileiros que vivem na Ucrânia para tentar ajudar da forma que for possível nesse momento. São 7h25. O Eduardo Tardivo escreve aqui: Bolsonaro nunca respeitou o Mourão, essa é a verdade. Olha, vejam, eles começaram juntos, foram eleitos juntos e hoje já há um distanciamento, né, do presidente com o vice-presidente da República. O Bolsonaro se recusou até a falar o nome do Mourão, né? Agora, do outro lado, por parte do Mourão, você não vê esse tipo de ataque, esse tipo de desrespeito. Você vê uma diplomacia maior, né, por parte do general Mourão. Aí eu não sei, viu, Orlando, se entra aquela história, claro que não dá para generalizar, mas quanto maior a patente, mais humildade e mais educação. Não é isso? É um capitão desrespeitando um general. Um general, e essa história já vem desde o ano passado, quando o Bolsonaro... Obviamente que é no campo político. Claro, no campo político, um é presidente e o outro não. Mas, gente, é muito deselegante isso, né? É muito deselegante. Os dois frequentam o mesmo lugar. E você está falando da patente. Eu acho, sim, pelas coisas que eu já escutei, independente do cargo, se é presidente e vice-presidente, a patente militar é respeitada. Sim. Tem que ser respeitada. E aí é uma questão de educação, né, gente? Então eu acho que o Bolsonaro, ele reagiu pelos cotovelos. Você lembra o ano passado, né, que o Bolsonaro declarou, né? Perguntaram pra ele, pô, e aí o Mourão? E aí o Bolsonaro falou assim, é que nem cunhado, né? A gente tem que aturar, a gente atura porque tá... Então já começou... Acho que o Mourão errou no tipo de posicionamento, a leitura dele não é a ideal, o uso da força, a coisa só piora, né? A leitura dele talvez seja a leitura passional de todos nós, né? Todo mundo tá querendo enforcar o tal do Putin, mas se os aliados invadirem lá, fica pior para todo mundo, né? Então, nesse sentido, no meu entendimento, a leitura foi equivocada. Agora, pior do que isso é o presidente, né, atacar o vice, sem se posicionar publicamente. Ok, você não pode se posicionar, mas eu também não tenho posição. Agora são 7h28. A gente tem mais informações, inclusive com imagens sobre a guerra, Francine Rezende. A gente recebeu agora no WhatsApp uma